interessante acerca desse texto, muito conhecido, é que, mesmo muitas vezes, quando nós louvamos ainda agora, né, sobre a graça, e mesmo quando nós estamos, né, nós vivemos em graça, mas coisas ruins nos acontecem. Lázaro, ele tinha um relacionamento profundo com Jesus. E aconteceu algo ruim. Uma enfermidade para que o nome do Senhor seja glorificado. E algo que, acerca de confiar em Deus, vai agir. Confiar em Deus é saber que Ele vai agir de maneira sobrenatural, para que o nome dele seja glorificado. Mesmo que muitas vezes apareça algo ruim, parece confuso, né? Que através de uma situação que muitas vezes adversa, muitas vezes algo que nos entristece, mas em tudo o nome do Senhor Jesus é glorificado. E algo interessante no texto mesmo, aqui no versículo 35, fala assim: Jesus chorou. É o menor versículo da Bíblia. Jesus chorou. Deus, Ele se importa e há tristeza em seu coração em ver o sofrimento dos seus filhos. Não pense você que quando você fica triste, Deus está alheio à sua situação, à sua tristeza. Ele também se entristece. A palavra falou: Jesus chorou. Mas glorificado é o santo nome do Senhor Jesus, porque Jesus chorou pela atitude do ser humano. E Ele vai agir em função de resolver os nossos problemas. Amém? Amém? Você crê que se o Senhor está atuando em meio às circunstâncias, em meio aos problemas, em meio às dificuldades, em algo ruim aparentemente, para que o nome dele seja glorificado? Ou ninguém aqui tem problemas? Amém. Glória a Deus. Mas creia que o nosso Deus, é o Deus do impossível. Não há nada que Ele não faça, que Ele não execute, porque Ele é soberano. E Ele usa dos seus recursos para nos socorrer. Glória a Deus. Crê não que faltará nada para Deus nos abençoar. Mas, glorificado é o santo nome do Senhor Jesus, para Deus não há meio termo, não há mais ou menos. Jesus, Ele está acima de todas as coisas. Ele é sobrenatural. O Senhor é a vida, Ele é divino. Mas o fato de servirmos a Ele não nos impede que algo inoportuno nos aconteça. Não é garantia que nós não vamos passar por dificuldades. E muitas vezes a gente pensa que vai vir na igreja, vai estar atuando, vai estar assíduo, que não vai ter problemas. Mentira. Nós vamos ter problemas. Parece até que muitas vezes o problema até aumenta. E aumenta assim, porque muitas vezes antes de nós termos alcançado, a nossa posição é de uma maneira, o pensamento, a conduta, a forma de pensar, de agir, de falar. E ninguém estava preocupado com isso. Mas quando nós viemos para a graça, nós estamos nesse caminho, parece que tudo começa a complicar. Os amigos, a família, as pessoas que nos cercam, já começam a nos olhar diferente, querendo achar algum tropeço, querendo nos rotular, e agora não vou andar com ela não porque ela é fanática, ou então, eu te conheço. Todo tempo, em todo tempo, a Bíblia fala que nós somos cercados de uma nuvem de testemunhas. Mas, aqui no texto, Lázaro estava passando por uma enfermidade. E muitos hoje, aqui eu creio que não tenha ninguém passando por uma enfermidade física, mas se tiver, o Senhor
poderoso. E Ele está aqui para te curar. Amém? Amém. Glória ao Senhor Jesus. Mas há dificuldades, há enfermidades. E um diagnóstico da enfermidade é o estado febril, morte súbita. E a palavra de Deus nos ensina a sermos curados de toda a enfermidade. Tem enfermidades que nós carregamos que não são físicas, mas são enfermidades espirituais. E muitas vezes nós trazemos isso para a nossa vida, no meio da nossa casa, no meio da nossa família, no meio da nossa igreja até. Tem cristão que vive de aparência. Tem folha, mas não tem fruto. E o cristão que vive de aparência é uma superficialidade, não tem profundidade, e ele acaba morrendo. Eu vou à igreja, eu carrego minha Bíblia, eu amo no canto, eu vou, participo dos cultos, mas nada acontece na minha vida. Isso é porque você não quer se aprofundar. Isso é porque você não quer deixar. Eu falo que sempre que o Evangelho é algo de renúncia. É uma renúncia. Todos os dias nós temos que renunciar ao nosso eu, ao nosso ego. Tem cristãos que, infelizmente, mesmo depois de iluminado, não enxerga nada, não vê nada, só vê a si próprio. Tem até um louvor que eu gosto muito de cantar, né? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Mas isso a gente louva está se repetindo ao Senhor. Mas tem cristãos que muitas vezes dentro da igreja fica, porque para mim, por mim, para mim são todas as coisas. E o Senhor fala que não divide a glória dele com ninguém. Eu costumo até brincar, né? Quarto elemento da trindade. Mas glória a Deus, louvado e agradecido ao santo nome do Senhor Jesus. E pessoas assim, elas ficam sob pena de perder a sensibilidade do Espírito Santo. Não escuta o que o Espírito Santo está ministrando ao coração dela. Vive doente. Uma outra coisa, um outro sintoma de enfermidade são amarguras generalizadas. Quando as pessoas fazem contra sua vida, foi prejudicado, gerou no coração uma mágoa que produz amargura, ressentimento. E quando não entende, está doente, morre espiritualmente, morre de sonhos. Em todo o tempo, fica amargando. Olha, se tal coisa me sobrevive, se eu tivesse a oportunidade de me deparar com aquela pessoa, eu falaria isso, eu fazia isso e tudo aquilo. Eu sempre falo que a amargura é uma raiz de veneno. Se nós não arrancarmos da raiz, não lançarmos fora, essa amargura cresce, vira uma árvore dentro da gente e aquilo mata, porque veneno mata. E o perdão é a cura de todo esse câncer, é a cura de todo esse mal. O perdão, ele é para quem não merece. Nós não merecemos nada do Senhor, nada. Mas ele, quando estava ali pendurado naquele madeiro, ele disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Estavam ali apedrejando, estavam ali falando mal, já tinham xingado, golpeteado, feito toda a atrocidade. E o Senhor Jesus falou: perdoa, porque eles não sabem o que fazem. É algo divino. E o crente, o cristão, ele tem que ter esse estilo de vida imputado na sua vida. Perdão é um estilo de vida de todo cristão. Não é para um nem para outro, é para todos. Glória a Deus. Aleluia. Uma outra característica de enfermidade é quando a pessoa não se alimenta da palavra de
Deus, não tem solitude com Deus, não tem aquele tempo, daquela comunhão com o Senhor, vive na dependência do irmão. O irmão está orando, tem tem oração na quarta-feira, irmão, olha por mim, não posso, não vou lá, olha, eu estou com dificuldade. Amado, eu falei ontem aqui na reunião, que a melhor do que a minha oração é a tua, porque quem conhece o teu problema é você e Deus. Muitas vezes a gente fica esperando pelos outros, e isso também gera eternidade, porque o Senhor ele quer ter uma intimidade, algo profundo contigo. Glória a Deus. E muitas vezes nós queremos enxergar com um prisma de problema, um prisma de dificuldade, um prisma mundano, um prisma de não ver como Deus vê. Eu tenho que olhar para o meu irmão, eu tenho que olhar para mim como Deus vê. Eu tenho que falar como Jesus falou. Tem situações na minha vida que eu tenho que pensar, parar, analisar e falar assim: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, quais são as palavras que o Senhor usaria? Me dê sabedoria. Fala comigo, Senhor. Quando nós chamamos o Senhor para essa responsabilidade, tudo muda. A conversa muda, a fala muda, o pensamento muda. E muitas vezes abrimos mão de ver as coisas como Deus vê. Nós abrimos mão. Uma outra situação de enfermidade é quando nós nos afastamos da comunhão. Quando nós estamos, hoje eu vou, hoje está chovendo, hoje está frio, hoje está calor demais, hoje eu não vou congregar, hoje eu não vou estar em comunhão não, porque é o jogo, é novela, parente chegou, aquela pessoa que tudo dando desculpa para não vir cultuar. Desculpas. E aí vem a adversidade, o dia mau. E aí, como se deparar com isso? Eu não tive intimidade, eu não tive depósito. E aí vem um vento, uma brisa, nem um vento, uma brisa. Já começa a chorar, já começa a se abater. Que intimidade, irmão. Que é isso? Nós cantamos aqui, nós louvamos aqui, nós nos enchemos da presença do Senhor, mas parece algo aparente. Parece que isso não funciona fora da igreja. Só fica dentro da comunhão, dentro da igreja. Quando passa da porta, tudo muda. Parece aquele balão, né? Está cheio, 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 mas daqui a pouco murcha. Isso é enfermidade, são sintomas. Glória ao Senhor Jesus. E aí produz dúvida, produz será, produz mágoa, produz revolta, produz desânimo, produz cansaço, uma série de sintomas. Eu estou pesada. Eu acho que ninguém me ama, ninguém me quer. E o Senhor é paciente e longânimo. Uma das outras coisas que muitas vezes acontece também, depois de iluminado, a pessoa fica pensando no Egito, fica pensando em coisas além. Que saudade do tempo que eu estava lá. Que saudade que eu tenho daquele tempo que eu fazia tal coisa. Hoje eu não posso estar dentro da igreja, o pensamento está lá. Como fica no tchá-tchá-tchá, né? Não separa as coisas do Senhor com as coisas profanas. Deus não gosta de mistura. Deus não tem nada com mistura. Uma das coisas, um dos grandes exemplos da Bíblia é Davi. Ele disse que ele tinha prazer de estar na presença do Senhor. E nós temos que ter esse mesmo prazer dentro e fora da igreja. Esse prazer, essa alegria. A palavra do Senhor fala que a alegria do Senhor é a nossa força. Mas eu estou cheio de problemas, eu estou cheio de situações.
no versículo 39. Glória a Deus. Diz assim: disse Jesus: tirai a pedra. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, pois é o quarto dia. Aleluia. Glória ao Senhor Jesus. Louvado e engrandecido é o santo nome do Senhor Jesus. Por que Jesus deu aquela ordem de dizer: tirai a pedra? Tirai a pedra, porque impedia de operar o milagre. E a ordem foi dada para as pessoas que estavam ali: tira a pedra. Não foi Jesus que tirou a pedra. Ele mandou as pessoas e vai lá e tira a pedra. Na tua vida, na minha vida hoje, sabe o que é tirar a pedra? É tirar tudo que atrapalha o mover de Deus na minha e na sua vida. Glória a Deus. Qual é a pedra que você tem que tirar do seu caminho? Talvez são situações do passado em que você não consegue se desvencilhar. Talvez é algum problema de desemprego. Talvez é uma situação familiar. Eu não sei qual é o teu problema, eu sei do teu problema. Mas o Senhor fala hoje, para mim e para ti: tirai tudo aquilo que impede o meu trabalhar na tua vida. E aqui, no texto, quem foram os responsáveis para tirar a pedra? Foi a igreja. Foi a igreja. Porque a igreja vai muito mais além do que o templo. A igreja é você, aonde você está, você é a igreja do Senhor. E ali, o Senhor ali falou: tire a pedra. Sabe? Você está aqui hoje. Você está ouvindo essa palavra. Você está no ajuntamento da igreja. E a igreja, os irmãos, nós estamos aqui para te ajudar a tirar essa pedra. É na oração, é na comunhão, é no acolhimento, é no abraçar, é no compartilhar, é no chorar, é no sorrir. Isso é tirar, remover a pedra. E a segunda ordem aqui, aleluia, glória a Deus, louvado e agradecido ao santo nome do Senhor. No 40, não te disse que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra e Jesus levantou os olhos para o céu e disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que me rodeia, para que creiam que tu me enviaste. Glória ao Senhor Jesus. Deus é Deus do impossível. Deus, Ele pode infinitamente mais por mim, por você. Ele vai além da nossa compreensão. Aqui no 43 diz: tendo dito isso, Jesus falou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Glória a Deus. Vem para fora, igreja do Senhor. Chamado enfermo, chamado morto. Isso é obra do Espírito Santo. Só Ele restaura. Só Ele cura. Só Ele transforma. Glória a Deus. A nossa função é simplesmente deixar Deus ser Deus. Deus agir. Deus pelejar. Deus dar o controle de todas as coisas. Aleluia. Liberar o poder de Deus. Glória ao Senhor Jesus. Glória a Deus. O morto saiu. Glória a Deus. Lázaro deu ouvido e saiu. Ora, se o morto, que ele estava literalmente morto, há 4 dias, diz o texto, a sua irmã disse: Senhor, já cheira mal. Glória a Deus. Nada pode
o operar, o trabalhar de Deus em nossas vidas. Nada pode impedir. Mas Lázaro, na condição de morto, ele ouviu a voz do Mestre. Eu não sei se você está na condição de morto, de desânimo, de cansaço, de oprimido, de sobrecarregado. Mas o Senhor fala: vinde a mim, todos os que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Glória a Deus. Aleluia. A condição é dar ouvidos. O maior defeito do ser humano é que ele não dá ouvidos ao que Deus fala. Deus está falando que Ele está no controle da situação. Aleluia a Deus. Ele está dizendo que o teu problema não é maior do que Ele. Qual é a tua situação hoje? Qual é o teu problema hoje? Em que condição você está hoje? Mas o Senhor fala para ti e para mim: saia para fora. Saia da situação de inércia. Saia de comodismo, saia da zona de conforto. Se lança. A irmã aqui falou: lança teu pão sobre as águas. Então isso aí tem uma atitude de fé. E a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Aqui o moço estava numa condição. O moço saiu tendo as mãos e os pés enfaixados e o rosto envolto num lenço. Disse Jesus: desatai e o deixai ir. Algo tremendo que o Senhor fala aqui. Tendo as mãos, os pés enfaixados e o rosto envolto no lenço. Era o costume de embalsamar. Então o embalsamento começava dos pés à cabeça, atado de faixa. E não era simples faixa, era atado, enrolado em volta todo, dos pés à cabeça, e na cabeça já tinha um lenço em volta do rosto. E Lázaro ele saiu simplesmente dali atado, da sepultura para fora. Ninguém foi lá dentro para tirar Lázaro daquela condição. Ele ouviu e saiu. Ele saiu da sepultura dele e foi ao encontro. Mas ele estava ali, os pés e mãos atados. Ele foi pulando, porque ele não tinha movimento nenhum. E a ordem do Senhor foi: desatai. Desatai por quê? Porque ele estava preso. Qual é o problema que está preso na sua vida hoje? Que você se encontra atado? Qual é a situação? Mas glória a Deus, que começou o processo de cima para baixo, não de baixo para cima. Porque ele foi atado nos problemas ali, ele foi atado ali na circunstância de morte dele, de baixo para cima. Mas o Senhor, ele começa de cima para baixo, porque a unção dele vem do alto. Glória a Deus. Então o primeiro momento foi tirado de Lázaro o lenço que estava em volta. Porque ele precisava de abrir a sua visão. Ele precisava ver. Você não é diferente, comigo não é diferente. Porque abrir a visão significa o entendimento. Então Deus está hoje abrindo o seu entendimento e dizendo para você que você é mais do que vencedor. Dizendo para você que Ele quer ter experiências contigo. Louvado e agradecido ao santo nome do Senhor Jesus. Mas é necessário se deixar desatar. Porque tem gente que muitas vezes chega na igreja, chega na presença do Senhor e não quer se desvencilhar, não quer se desprender da situação, não quer se desprender do passado, não quer se desvencilhar dos seus problemas, quer carregar aquele fato que você não está suportando, que está te impedindo. Você quer ver o governo, não quer deixar na mão do Senhor, não quer deixar Ele trabalhar, não quer deixar Ele agir. Então abra a sua visão hoje. Abra
seu entendimento hoje, porque Deus hoje Ele quer fazer algo sobrenatural na tua vida, na minha vida também. Aleluia. Aleluia. Depois, e o processo continuou. O processo continuou desatando as suas mãos. As mãos significam obra. Deus quer que você e eu lancemos as nossas mãos no arado. Lancemos as nossas mãos nos propósitos altos que Ele tem para a nossa vida. Louvado e agradecido é o santo nome do Senhor Jesus. Aleluia. Abra sua Bíblia aqui em João 14, 12. Glória a Deus. Aleluia. Diz assim: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que essas, porque eu vou para o Pai. Isso é uma promessa do Senhor, e obras maiores nós faremos. E o Senhor espera que você abra o seu entendimento, abra a sua visão, lance mão, confie, creia, porque é dele. Ele se responsabiliza por você. Glória a Deus. Aleluia. E ainda continuando o processo aqui, tendo as mãos e os pés enfaixados, desatai e deixai ir. Os pés significa caminho, rumo, direção, estilo de vida, que precisa de ser para viver em plenitude. Qual é a consequência disso? Está em Colossenses 2, versículo 9 e 10, por favor. Colossenses 2, 9 e 10. Pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e recebeste a plenitude em Cristo, que é o cabeça de todo o principado e potestade. Toda a plenitude nós tomamos posse, porque é Cristo a nossa plenitude. Aleluia. Glória ao Senhor Jesus. Louvado e agradecido é o santo nome do Senhor. Lázaro, ele foi restaurado. Lázaro, ele foi desatado. Ele aceitou ser desatado e deu testemunho para a glória de Deus. Há dois grupos dentro desse texto. Em João 11, que diz assim, no 45: portanto, muitos dos judeus que tinham ido visitar a Maria e tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Mas alguns foram aos fariseus e contaram o que Jesus tinha feito. Então os principais sacerdotes e fariseus convocaram uma reunião do Sinédrio e disseram: que faremos? Este homem realiza muitos sinais miraculosos. Existem dois grupos de pessoas. E dentro da igreja, infelizmente, uns para a glória de Deus e outros simplesmente não creem. Um grupo, eles creram e glorificaram. E o segundo grupo, eles foram contra os fariseus, porque eles duvidaram. Aqueles que tiveram, que creram e que glorificaram, tiveram um marco na vida deles. Agora, aqueles que não creram, a gente nem sabe dos feitos deles, porque a Bíblia nem relata. Caiu no esquecimento. Qual grupo que você pertence? Qual grupo? O que crê, que vê as obras do Senhor, vê Cristo sendo glorificado através da vida dos irmãos, da sua própria vida? Ou entra a dúvida, ou será? Ou entra a enganação, a adversidade?
abertos, você seja desatado, mas o primeiro passo quem dá é você, dar ouvidos à voz do Senhor e ir em encontro, se deixar, querer estar íntimo do Senhor, ser chamado não de servo, mas de amigo de Deus. Aleluia, glória ao Senhor Jesus. E é essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, para a glória de Deus. Amém? Glória a Deus.